paz de nosso Deus amigo, também amiga, aqui, como sempre, Demilson Carvalho, mais uma edição de aula bíblica, no caso, luz para o mundo, porque vem da Bíblia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e ao mesmo tempo, luz para o Adventista. Eu sou membro, apenas membro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1973. Este é o segundo programa, e o último, no caso, refutando o pastor da igreja, melhor então, não é? De uma congregação batista tradicional em São Paulo. Este é o pastor Joaquim de Andrade, muito conhecido, porque ouve rádio em São Paulo, também que assiste YouTube, podcasts e tal. Joaquim de Andrade, lembrando que a questão é individual dele. A igreja batista em si não tem culpa por isto, pela sua deslealdade, pela sua sacanagem, então, enfim, pela sua desonestidade, pelas suas mentiras, ao refutar a nossa igreja, ou melhor, não é? Ao tentar refutar, desmoralizar, denegrir, escorraçar a nossa igreja adventista do sétimo dia. Na verdade, não é o único. Eu tenho aqui vários livros de teólogos batistas, repito, a igreja em si não tem culpa, onde mentem, então, denegrindo a guarda do sábado, tentando não refutar isso, coisas assim. Recentemente, houve um debate no emissor FM de São Paulo, entre um adventista leigo, não é pastor, não é teólogo, mas bem precário em debates, não tem competência para isso, que não ataque a ele, até que não estou falando o nome dele, sei qual é, enfim, mas quanto a Joaquim de Andrade, sim. Este então, como ficou claro no programa passado, mente quando ele diz que a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então ele diz isso em dois sentidos. Quanto a nós, adventistas, não precisamos guardar o sábado, porque a lei e os profetas, segundo ele, duraram até João. E que também Ellen G. White foi falso profetisa, porque do João Batista para cá, precursor do Cristo, não mais profetas, porque, dizendo ele, a lei e os profetas duraram até João. Este vai dizer isso aqui, eu copiei do YouTube, deste programa, deste debate no FM de São Paulo. Propósito, eu estive naquele FM durante 2 anos, São Paulo, Avenida Paulista. Ele vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetisa, isso quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que nós vocês não temos profetas. Mas vocês a lei e os que... profetas duraram até João, diz a Bíblia. Tudo... Será, senhor Joaquim de Andrade, que a Bíblia diz que a lei e os profetas, duraram até João? É mentira, vejamos. Se a lei e os profetas duraram até João. Bom, eu tenho aqui aberta uma das muitas Bíblias que eu possuo. Essa aqui é a Editora Vida, versão contemporânea. E aqui se diz em Lucas 16, versículo 16. Porque a lei e os profetas duraram até João. Então, Demilson Carvalho, o pastor Batista, Joaquim de Andrade, não derrotou o adventista leigo quanto a isso? Não, porque eu conheço esse camarada, Joaquim de Andrade, desde 1986, portanto, há 39 anos. Ele é professor de teologia, de fato ele é inteligente, só que sarcástico, irônico, tira o sarro e mente desaforadamente, descaradamente. O pastor Batista, Joaquim de Andrade, professor de teologia em São Paulo, sabe muito bem que o versículo de Lucas 16, no caso o versículo 16, está errado, porque no grego falta a palavra relativa ao verbo durar, ou então relativa ao verbo vigorar. Mas na realidade teria que existir a palavra relativa ao verbo profetizar, em Lucas 16. O Joaquim de Andrade conhece, eu conheço, imagine ele, eu sei que ele conhece
A mesma passagem, agora sem erro de tradução, versão, sem problema. Encontrada em Mateus 11, versículo 13. Palavra do Cristo. Agora o versículo completo. Do grego completo para o português completo. Mateus 11, versículo 13, onde está sentado. Porque a lei e os profetas profetizaram. Amém? Profetizaram, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Então, tem ou não tem razão onde desmascara esse cidadão que humilhou bastante nosso irmãozinho despreparado para debater com camaradas assim, então despreparado, infelizmente, a realidade, não estou atacando essa realidade, humilhou este nosso irmãozinho, porém, na base da falácia da mentira, é mentiroso. Ele vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetiza, isso quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que nós vocês não temos profetas. Mas vocês a lei e os que... profetas duraram até João, diz a Bíblia. Tudo. Até uma criança aí de 3, 4, 5 anos percebeu a falácia, a heresia, a mentira desse cidadão desonesto. Bom, vamos à Bíblia. Este é o desfecho do assunto, quando a Bíblia apresenta o Senhor Jesus Cristo como o maior profeta, como ser humano, claro, já que anjo não é profeta, já que Deus não é profeta, o maior profeta, homem na terra, o Senhor Jesus Cristo. E o precursor dele, o qual o Cristo elogiou bastante, agradecendo, foi seu primo, Dom João Batista, 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo, precursor do Cristo. Então dele, o Cristo disse isso que está aqui em Mateus capítulo 11. Então agora lerei o contexto completo acerca disto. Mateus capítulo 11, versículos 11 a 13, não é isso? Estou com a Bíblia aberta em Malaquias. E para agora... Não, tudo bem. Melhor que eu leia primeiramente Malaquias 3, versículo 1, desculpe. Malaquias 3, versículo 1. Aqui é a profecia concernente ao mensageiro João Batista, que prepararia o caminho para o profeta por excelência, o Cristo, como homem. E como Deus, ele nunca foi profeta, assim como homem, claro. É missão de um ser humano, cristão, autêntico, claro, seguidor da Bíblia. Então, Malaquias 3, versículo 1, leio. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Pronome mim refere-se ao Filho do nosso Deus, o Cristo, futuro Cristo, o Filho do homem na terra. Preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, a expressão, o Senhor dos exércitos, é uma referência a este membro magnífico da Trindade, o Filho do nosso Deus, como Deus, Senhor dos exércitos, como Filho do homem na terra, ainda e para sempre, o Senhor dos exércitos. Os exércitos são os anjos, serafins e querubins potentíssimos que nunca caíram em pecado. E eis que ele virá com tais anjos, todos os anjos, e todos os olhos o verão. Apocalipse 1, versículo 7, Mateus 24, 30 e 31, e Mateus 25, versículo 31. Por último, então, Mateus 25, versículo 31. Mais passagens sobre o assunto. Agora sim, estamos preparados para, no caso, eu para ler, você para ouvir, recapitular o que já sabe. Mateus 11, versículos 11 a 13. Mateus 11, versículos 11 a 13. Dizendo aqui o Cristo, acerca do João Batista. Em verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas, aqui, Mateus 11, 13. Está ouvindo aí, Joaquim de Andrade, São Paulo? Ouvindo-me? Tire pelo YouTube, meu canal, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então a realidade de contexto é essa. Não que a lei e os profetas duraram até João, e sim que profetizaram até João. No desfecho deste estudo bíblico glorioso, a Bíblia é gloriosa e não eu, então nós saberemos, afinal de contas, a lei e os profetas profetizaram o quê? Sobre o quê?
E quais assuntos, quais episódios, em quais circunstâncias. Então, sabendo daqui a pouco, isso é glorioso, é deveras emocionante. Mais passagens sobre... Sim, no programa anterior, então a Bíblia, não eu, jamais eu a Bíblia, deixou claro que existiram vários profetas, muito após arrancarem a cabeça no cárcere daquele João Batista, o primo do Cristo, como inclusive Paulo, um desses profetas. Ágabo, etc., 4 filhas do diácono Filipe, então profetizavam, Ana profetiza e tal, vários profetas, combinando com João Batista e o Cristo, os 2 últimos, desculpe, 2 últimos não, porque vieram profetas depois, claro, enfim, prosseguindo. Bom, agora, Deuteronômio 18, desculpe, sobre Paulo, não? Sobre Paulo, Saulo, Shaul, Paulo como profeta, relatado no Novo Testamento Bíblico como profeta. Vejamos, Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1, leio. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, então, tradução do hebraico Shaul para o grego Saulo, e para o português vem do latim Paulo. É este. Então, Paulo, Saulo, Shaul, profeta. Atos 13, versículo 1. Como é, Joaquim de Andrade, que a lei e os profetas duraram até João? Então, quando se diz aqui que Paulo era profeta, dentre outros, isso é fake news? Essa expressão não existia, mas é moderna, não? Eu odeio estrangeirismo, mas por agora já foi, já era. Enfim, mais passagens sobre agora o Cristo como profeta, anote. Bom, Deuteronômio 18, 15 e 18. Eis aqui uma profecia, é a principal delas, é a mais forte, sobre o Cristo como profeta. Deuteronômio 18, versículos 15 a 18. Deuteronômio 18, 15 a 18, inicio a leitura. O grande profeta, o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu, do meio de teus irmãos. Aqui Moisés dizendo ao povo hebreu, a ele ouvireis. Um profeta como eu, um profeta como Moisés, só claro, muito superior, não? Sem comparação, claro. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembléia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo. O povo tinha medo de morrer, não? Para que não morra. Então o Senhor me disse, o Senhor disse a Moisés, falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, aqui o filho do nosso Deus, falando a Moisés, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. Que glória, não? Que profecia estupenda. Cumprimento disso. Atos capítulo 3, versículos 22 a 24, leio. Confirmando a profecia de Deuteronômio 18, cumprida em Cristo, o profeta. Levantá-lo, assim como Moisés, só que superior, claro. Pois Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Bom, terminaram essa leitura, prossigo. Mais uma passagem. Mateus 21, doravante. Passagens apresentando Cristo, inclusive até uma dele mesmo, dele como profeta, cumprindo Deuteronômio 18 também, Isaías 66, versículos 1 a 3. Então, para agora, Mateus 21, 11 e 46. Mateus capítulo 21, o versículo 11 e o versículo 46. Mateus 21, 11 e 46, inicio a leitura. E a multidão respondeu, melhor lendo, desculpe. E as multidões responderam, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Não precisa comentar, não? Doravante, somente lendo, sem comentário. Passagem elucidativa, claríssima. Agora versículo 46, ainda em Lucas 21, virando aqui a folha, versículo 46, Lucas 21, versículo
46. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Então, o próprio povo entendia de Bíblia, profecias, e considerava o Cristo como profeta. Se bem que quase todo esse povo, com raríssimas, poucas exceções, considerava o Cristo apenas um profeta humano, apenas que viera para tornar-se o Messias, libertador da escravização do povo hebreu pelo Império Romano, o que ocorria desde o ano 63 antes do Cristo. Lucas 7, 26 a 28, leio. Mas que saísses a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta, que é o Cristo falando sobre João Batista. Este é aquele de quem está escrito, Malaquias 3:1, não? Envio o meu anjo, que a palavra em hebraico para anjo, também em grego é mensageiro, anjo mensageiro. Envio o meu anjo à tua frente, o qual preparará o caminho diante. Este é aquele de quem está escrito, envio o meu anjo à tua frente, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Impressionante, não? Então, João Batista, profeta, que profetizou, então, o mensageiro por excelência, o Filho do nosso Deus, como Filho do homem na terra, Redentor, Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, Cristo, Senhor Jesus Cristo. Mais passagens. Bora agora, ainda em Lucas 7, agora versículo 39. Lucas 7, versículo 39. Quando o fariseu que eu tinha convidado viu isso, disse que o fariseu convidou Cristo para um banquete na sua casa, onde apareceu aquela mulher que então demos um viro de bálsamo caríssimo nos pés do Cristo e enxugava seus pés com seu cabelo comprido. Então, quando o fariseu que eu tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, só pensou, não? Se este fosse profeta, se o Cristo fosse quem? O quê? Profeta. Se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Para o pecador, entenda que a acusação diz respeito à prostituição, adultério, prostituta, mulher da vida, não é fácil, não? Prostituta. Prossigo lendo. Então, o camarada aqui conhecia a fama do Cristo como profeta, mas aí veio com a locução condicional, não é, porque se ele fosse profeta, saberia que a mulher é prostituta, safada sem vergonha, não? E aí está, ideia dele. Agora, Lucas 11, 29 e 30, ainda Evangelho de Lucas, agora capítulo 11, versículos 29 e 30, leio. O sinal de Jonas. Aproximando-se as multidões, começou Jesus a dizer, essa geração é perversa, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para essa geração. Permita-me uma breve exegese, ligeira explicação dessa passagem. O sinal para a geração incrédula do tempo do Cristo, hebreus incrédulos, não foi o tempo no qual Jonas ficou no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, na realidade 72 horas inconclusas, 3 dias e 3 noites, sistema do dia incluso, claro que deu menos de 72 horas, mas até aqui tudo bem. O sinal foi Jonas ter sido dado como morto no ventre do peixe, mas de repente ele o vivo pregando em Nínive durante aqueles 40 dias, e o povo se arrependeu. Assim o Cristo foi dado como morto, porque de fato estivera morto, foi visto morto na cruz, confirmado seu óbito. Um soldado enfiou uma lança no seu lado esquerdo, que vazou seu coração, de onde saíram água e sangue, foi sepultado porque estava morto, e Deus o Pai o ressuscitou. Não se ressuscita a pessoa viva, que a questão aqui é morte biológica, ressurreição biológica, corpo ressuscitado por Deus e o Pai. E de repente então, os discípulos alegres, festejando, o pessoal não entendia, como pode? O Cristo dele morreu, foi sepultado e roubaram o seu corpo madrugada e tal, porque isso foi inventado, não? Senão aqueles soldados que estavam ali guardando o sepulcro, ao ver o Cristo ressurreto, então seriam mortos pelo poder do Império Romano Ocidental, não Pôncio Pilatos e tal. João capítulo 1, versículo 21, encontrei e leio. Perguntaram-lhe, então quem és? És tu Elias? Ele disse, João Batista, não sou.
És tu o profeta? Como assim o profeta? Aqui o artigo é definido, especificando um profeta especialista, profetizado, o Cristo no caso. És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Então, João Batista, profeta, mas ele sabia que seu primo Cristo, o Messias, é que seria o profeta, por excelência. Por isso o artigo definido, especificando, especializando, o profeta, dignificando. Mais passagens. João 4, versículo 19. João capítulo 4, versículo 19. Até em Samara, capital do antigo reino de Israel, das 10 tribos antigas desfeitas do norte, até em Samara, então se sabia que viria um profeta. E ali a mulher, junto ao poço de Jacó, não sabia que falava com ele, o Cristo, o profeta, o Messias. Mas ela entendeu isso e levou muitas pessoas daquela cidade a virem até o Cristo e aceitar a verdade e entrar no processo da salvação. Que maravilha, não? Graças ao nosso bondoso Deus. Então, para agora, João 4, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Por detalhes que eu não preciso demorar-me nisso, você já conhece o assunto. João 4. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Agora, João 6, versículo 14. Um pouco aqui adiante do João 4. Agora, João 6, versículo 14. João 6, 14, liu. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lembra que eu expliquei há pouco sobre o artigo definido o específico? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Impressionante, não? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora João 7, 40. Evangelho de João, um capítulo adiante, João 7, versículo 40. João 7, 40, encontrei e leio. Ao ouvir as suas palavras, alguns entre a multidão disseram, verdadeiramente este é o profeta. Impressionante isso, não? Essas são confirmações. O profeta. Verdadeiramente este é o profeta. Ô Joaquim de Andrade, e agora? A lei e os profetas, segundo seu apego à falsificação da passagem, tradução em Lucas 16, 16, onde se diz erroneamente que a lei e os profetas duraram até João, você desprezando Mateus 11, 13, e a NVI, que tinha o dedo de um lexicógrafo, lexicólogo, um homem de fato muito culto, um dos responsáveis pela tradução impressionante que eu tenho aqui, NVI, é da sua igreja, pastor Batista tradicional, famoso pastor Luiz Saião Batista, como você, que traduziu corretamente Lucas 16, 16, dizendo assim, porque a lei e os profetas, traduzindo corretamente assim, porque a lei e os profetas profetizaram até João, a semelhança de Mateus 11, 13, onde não houve correção, porque isso foi necessário, correto, a lei e os profetas profetizaram até João. E agora, Joaquim de Andrade, como fica? Ele vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetiza, Isso. quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que Nós vocês não temos acreditam. profetas. Mas vocês A lei e acreditam os que... profetas duraram até João, diz. Já foi aqui exaustivamente veiculado? Então por hoje, a voz aqui deste falsário da palavra do nosso Deus, ao menos em quanto a Lucas 16, 16, isso não é mais necessário, já veiculei bastante dessa voz mentirosa. Jornal 17, leu. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego. Lembra aquele cego de nascença, o qual Cristo curou? Finalmente tornaram a perguntar ao cego. Que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, é profeta. Pronto, sem comentário. É profeta. Até um cego, no caso, agora é cego, sabia que o Cristo era profeta.
e fariseus apostatados, então, mesmo assim o assassinaram na cruz do Calvário. É óbvio que ele morreu por amor aos pecadores em todo o mundo. Eu sou também culpado e ao mesmo tempo beneficiário, como todo mundo que nele crê, para que obtenha pela sua graça, pelo amor do nosso Pai Celestial, a vida eterna, não é isso? Lucas 24, 18 e 19. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu, perguntando ao Cristo, não sabia que era ele, ressurreto, és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, como se não soubesse que era ele, não? Quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta. Disseram que foi, verbo ser no pretérito, no passado, porque não acreditavam que ele recitaria, ou que ele já havia sido recitado por Deus o Pai. Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Até então, o tinham apenas como um rabi importante, um mestre, um profeta, nada mais. Mas o desfecho era glorioso. Ainda em Lucas 24, 25, 26, depois 44 a 49. Lucas 24, 25, 26 e 44 a 49. Lucas 24, conforme relatei os versículos, inicio a leitura. Lucas 24, 25, 26 e 44 a 49. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Escrito onde? Na lei de Moisés, verdade, lei de Deus, não de Moisés, mas judeus apelidaram assim, e eu não crio questões agora, no outro dia sim, agora apenas prossigo. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, claro, até que do alto do céu, não Jerusalém, sejais revestidos de poder. E assim aconteceu, conforme Atos 1, versículo 8, conforme Atos 2, de 1 a 4 e tal. Veio a chuva temporã, quase 120 ficaram cheios do Espírito Santo, ao orarem pedindo o Espírito Santo, crentes na promessa do Cristo e do Pai Celestial, de que ficariam cheios do Espírito Santo, e que então proclamaria o Evangelho naquele tempo a todo mundo conhecido, numa geração, ou seja, no máximo em 40 anos, sem rádio, sem televisão, sem Novo Tempo, maravilha não, sem Velho Tempo, sem eu, Demir Carvalho no rádio, há mais 38 anos luz para o mundo, sem comportores, enfim, mas aconteceu isso pelo poder do Espírito Santo. Então, o que foi profetizado pela lei, pelos profetas, salmos e tal, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram acerca de quem? Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, na beira do Jordão em 2 ocasiões. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, finalizando aqui essa parte sobre profetas, vários profetas relatados em Mateus e diante, como Paulo, Ágabo, 4 donzelas, filha do Filipe, e vários outros, vários, dezenas na verdade. E por último, então, o penúltimo, na realidade, João Batista, que tem o privilégio de ver Cristo, de anunciar ao povo na beira do Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por último mesmo, o Cristo, o profeta, o qual disse o Cristo, que o profeta, e era ele, não tem honra na sua própria casa, entre os seus amigos. Mas nós honramos e honraremos mais e mais, não é amigo, não é querida amiga,
Adventista Sétimo Dia, você cristão, católico, humano, sincero, você evangélico, qualquer igreja. Então honramos este nosso profeta por excelência, este nosso cordeiro, o nosso Deus que tira o nosso pecado e nos prepara para a morte, porque a morte vem antes da vinda do Cristo. E se estivermos vivos, profeticamente por graça, e então para a volta do Senhor Jesus Cristo. Queremos este poder, não? Que então o Espírito Santo venha sobre nós, atender nossas ferventes e diárias preces, para que Deus nos encha do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecoste, aqueles 120, quase 120 não, ficaram cheios do poder, e sem tecnologia alguma. Por exemplo, Pedro abriu a boca e pregou por 10 minutos no máximo, e 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas naquele dia. Não foi Pedro que os converteu, foi a voz, a ação do Espírito Santo que estava em Pedro. E assim acontecerá conosco, ao estarmos cheios do Espírito Santo, então apressaremos a volta do Cristo, finalmente cumprindo a proclamação do Evangelho eterno, completo e verdadeiro ao mundo, do Apocalipse 14, 6 a 12. Amém?